Professores da educação básica terão reajuste de 33,24% no piso salarial. Petrópolis terá a terceira troca do comando do 26º Batalhão de Polícia Militar em apenas 6 meses. Inflação do aluguel fica em 1,82% em janeiro. Com o resultado, o índice acumulado aí chega a 16,91% em 12 meses. Dia 30 de janeiro é Dia da Saudade e hoje vamos conversar com a psicóloga, psicoterapeuta e escritora Beatriz Breve. Palácio Quitandinha deve se tornar o maior centro cultural da região serrana. Sesc Verão 2022 desembarca em Petrópolis. E na resenha esportiva, Lucas Messori conta pra gente como foi a primeira rodada do Campeonato Carioca. Olá, começando mais um Vila TV Notícias, hoje sexta-feira, 28 de janeiro de 2022. Muito obrigado por sua companhia. Lembrando aqui e reafirmando aqui o nosso compromisso com você todos os dias de muita informação, prestação de serviço. E anote o nosso WhatsApp aí, deixe sempre do seu ladinho anotado no seu telefone, na geladeira, enfim, 2231-6683, 2231-6683, esse é o nosso contato direto com você. Informação, dúvida, sugestão de pauta, reclamação, denúncia, 2231-6683. Também as nossas redes sociais, a nossa página www.vilatvnoticias.com.br e também segue a gente lá no Instagram, @VilaTVNotícias. Combinado? É isso aí. Gente, olha, o presidente Jair Bolsonaro, ele anunciou nesta quinta-feira um reajuste aí no piso salarial dos professores de todo o país da rede básica, 33,24%. Gente, que aumento maravilhoso, que bacana. Com isso, o piso passa de 2.886 para 3.845. O detalhe é o seguinte, olha, a Casa Civil, o Ministério da Economia e o Ministério da Educação estavam querendo dar um aumento de 7,5%. Mas aí o presidente, o governo federal, não quis pagar para ver o preço político, porque se ele desse um aumento tão baixo assim, como ficaria a imagem do governo, com um aumento tão pequeno? E aí, devido à pressão da categoria, à pressão política, eles resolveram então dar um aumento de 33% aí para que o presidente não tivesse um desgaste com os professores. Olha como que o uso político, de qualquer coisa que se faça hoje é importante. Então, assim, o pensamento dos ministérios era um aumento de 7,5% e devido à pressão política, o reajuste foi de 33%. Agora, esse reajuste ele é defendido pelos professores e segue critérios da antiga lei do Fundeb, do Fundo de Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica, que foi substituída aí por uma nova versão no final de 2020. Agora, os professores, se deram bem, quase R$1.000 de aumento aí, de R$ 2.800 para R$ 3.800 e merece, A educação tem que ser valorizada, tá certo? Gente, Petrópolis terá a terceira troca do comando do 26º Batalhão de Polícia Militar em menos de 6 meses. O tenente-coronel Celso Jorge Lídia Filho vai substituir o atual comandante, o coronel André Henrique de Oliveira. A mudança ainda precisa ser publicada no Diário Oficial do Estado e deve ocorrer aí na próxima semana. Quando a gente pensa que o novo normal está começando, o que é o novo normal? A Covid está só aumentando. O Brasil registrou 662 mortes por Covid em 24 horas. Foi a pior marca desde outubro do ano passado, gente. 662 mortes em 24 horas, pior marca desde outubro do ano passado. A média móvel também bateu recorde pelo 10º dia seguido. O país tem hoje registrados 625.169 mortes e 24.782 casos registrados do novo coronavírus, segundo dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa.
Enfim, gente, está aumentando muito a questão do Covid na cidade, não só na cidade, no Brasil, né? Vários estados aí estão já com as UTIs em 80%, leitos clínicos estão sendo reabertos. Aqui na cidade mesmo, a prefeitura teve que fazer aí um novo convênio com a HCC, né, para abrir novos leitos de leitos clínicos, né? Porque está aumentando. Eu falei anteontem e vou repetir aqui, tenho minhas dúvidas se as aulas começam dia 14. Com o avanço, né, com o crescimento dessa questão da Ômicron aqui em Petrópolis. Olha, notícia boa também aí, após uma temporada no formato online, por conta da pandemia, o evento Sesc Verão retoma aí o modelo presencial e terá programação especial na região serrana. O público da região poderá aproveitar dezenas de atividades gratuitas. Em Petrópolis, nos dias 29 e 30 de janeiro, serão promovidas atividades artísticas circenses, jogos de tênis, dominó, boliche infantil, twister, circuito motor, brinquedos infláveis, oficinas com dobraduras de papel e todas essas atrações acontecerão no Sesc do Quitandinha. Além disso, a unidade Quitandinha recebe outras atividades do Sesc Verão 2022, aos sábados e domingos até o dia 20 de fevereiro. Então, aqui em Petrópolis, eles acontecerão nos dias 29 e 30 de janeiro, 5, 6 e 19 de fevereiro. De 9 às 4, público livre. Nos dias 29 e 30 serão no Sesc do Quitandinha. Mais informações no Instagram Sesc Quitandinha RJ ou pelo telefone DDD 21 2743 6939. Olha que notícia boa! A Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro anunciou esta semana que um dos maiores pontos turísticos de Petrópolis, o Palácio Quitandinha, vai se tornar aí, olha, um dos maiores polos, né, culturais da região serrana. Que notícia bacana, gente! Vai se tornar aí, ó, em breve um polo cultural, gastronômico e de lazer da região serrana. O local onde atualmente funciona uma unidade do Sesc será totalmente revitalizado. E tem também um projeto de revitalizar o entorno ali do Quitandinha. Vai ser muito bacana, olha, imagina passando a pandemia, Quitandinha todo restaurado ali, polo cultural, polo gastronômico, pô, vai ser bom demais. Que bacana, parabéns aí à FEComércio por essa iniciativa. Gente, eu não consigo entender esse tal de IGP, Índice Geral de Preços do Mercado, né? IGP, que ele é referência para o aumento dos aluguéis aí em Petrópolis. Não só em Petrópolis, mas em todo o Brasil. O IGP ficou em 1,82% em janeiro. Beleza. Informou aí na sexta-feira a Fundação Getúlio Vargas. Com o resultado, o índice acumula uma alta de 16,91%. A inflação de 2021 foi 10,5%. O IGP foi 16%. Então, o que acontece? Na renovação do contrato de aluguel, por exemplo, da tua casa, da tua loja, do imóvel que você esteja aí alugando, eles utilizam o IGPM, que é 16,91%. Por que não usar como limite, como teto, a inflação? Não é injusto você reajustar o aluguel aí pelo IGPM, 16%, quase 17%? Por que não usar o limite aí do teto, usar como base a inflação? Eu lembro que ano passado eu tive que negociar, por exemplo, um aluguel e a pessoa queria colocar 30% de aumento. 30% de aumento. Eu consegui reduzir para 15%, para metade, mas mesmo assim ficou alto. Mas você imagina, 16%. A inflação foi 10%. Ano passado a inflação também ficou em torno de 10%, 12%, mas o IGPM ficou em 30%, 25%, quase 30%, 25% e alguma coisa. Então, assim, acho muito injusto isso, né, que os aluguéis sejam reajustados com base no IGPM. Tinha que usar como base a inflação, porque senão fica difícil. O cara paga... Imagina o empresário da Roteireza, né? O cara chega ali, o cara tem que pagar renovação de luvas, renovação de aluguel. Pô, e aí você sobe a Roteireza ali, você vê como está o estado da Roteireza. Não tem nenhum incentivo, né? Fora a questão trabalhista e a questão dos impostos, né? Então o empresário não aguenta. O empresário não aguenta. E não só o empresário, mas as pessoas também, na hora de reajustar o aluguel, 17%, 20% de reajuste, não dá, gente. Não dá. Realmente fica muito difícil assim.
Nesse final de semana, a previsão é de chuva. Sábado, com a mínima de 17 e a máxima de 29, com sol, algumas nuvens, mas chove a qualquer momento, na parte da tarde e da noite. E no domingo, a mesma coisa. Mínima de 17, máxima de 24, com sol, algumas nuvens, mas também chove a qualquer momento. Em tempos de pandemia, de muitas perdas, né, de muitos amigos distantes, saudade é uma palavra ligada à nostalgia. Como é que você lida com esse sentimento? Agora, no dia 30, é o dia da saudade. A jornalista Eveline Ventura, ela conversou com a psicóloga, psicoterapeuta Beatriz Breve, num papo muito bacana, muito interessante. Eu tenho certeza que você vai gostar. O dia 30 de janeiro é comemorado o Dia da Saudade. A data serve aí para lembrar, rememorar momentos especiais vividos ao longo da vida, recordar, por exemplo, né, o contato com pessoas especiais que já partiram e também relembrar aí lembranças da infância e momentos gostosos que a gente já viveu. Hoje a gente recebe aqui no Vila TV Notícias a psicóloga, psicanalista, psicoterapeuta física e escritora Beatriz Breves. Seja muito bem-vinda, doutora Beatriz. Prazer enorme, eu que agradeço poder falar de sentimentos, que é o que eu faço há 30 anos, falando de sentimentos. Muito bom tê-la aqui com a gente. Então, doutora, eu queria começar a gente falando que muitas pessoas sentem dificuldade em lidar com a saudade, né? Atribuem esse sentimento a algo negativo, né? Como que elas podem trabalhar a mente no sentido para associar a saudade de uma forma positiva e leve? Bom, agora você tocou num ponto muito importante. Eu diria que as pessoas têm muita dificuldade de lidar com os sentimentos. E a saudade seria mais um sentimento que as pessoas têm dificuldade de lidar. Eu acho que o ser humano, infelizmente, na nossa cultura, enfim, ele desconhece esse mundo interno de sentimentos, né? Por exemplo, a saudade jamais ela vai estar sozinha. O sentimento, eles funcionam assim, vamos fazer uma metáfora, como se fosse uma grande orquestra. No caso aqui hoje, como é o Dia da Saudade, nós estamos chamando a saudade para frente, para pegar o solo da orquestra, mas os outros sentimentos estão juntos. Então, você vai lidar de acordo com a saudade, de acordo com que sentimentos você vai agregar à saudade. Então, vou dar um exemplo assim, bem simples para você entender. Se você agrega, por exemplo, uma lembrança boa de saudade, a gratidão, que é um outro sentimento,
você vai estar sentindo aquilo feliz, puxa, agradecendo a vida, aquele momento, aquilo vai ser dentro de você com um bem-estar, vai servir de substância para que você possa, inclusive, plantar outras coisas para amanhã colher frutos em função daquilo que você viveu. Mas se você pega esse sentimento de saudade e agrega, por exemplo, ao sentimento de apego, de revolta, como é que isso passou, como é que isso se foi, você vai estar atrofiando a sua pessoa e você aí vai estar numa contramão da própria vida, da sua própria história. Você vai se tornar uma pessoa mais infeliz, com certeza, porque você não vai conseguir evoluir para outros momentos bons da vida. Então, é mais ou menos isso. Então, não é a saudade em si, o sentimento que dificulta, é com quem você vai agregar esse sentimento de saudade, quais sentimentos você vai agregar junto à saudade para você administrar e seguir sua vida. Isso vale para todos os sentimentos, é que a gente agora está focando a saudade. Saudade, é verdade. A gente vem aí vivendo dias muito difíceis, né? Estamos ainda em uma pandemia onde, em alguns momentos aí ao longo desses meses, muitas pessoas sofreram, né? Com o distanciamento de seus entes queridos, com esse afastamento, né? Com essa reclusão ali em prol, né? De um bem-estar ali da sociedade, enfim, necessário para esse momento. E nesse contexto, né, a saudade ali se intensificou. E muitos usaram aí a tecnologia para tentar diminuir essa saudade, né? De fato, a tecnologia pode ser aí um aliado nessa questão da saudade? Com certeza, a tecnologia, nesse caso, ajuda muito, porque ela minimiza, em alguns casos até pode suprir, né? Dependendo da situação, pode até suprir, porque aí nós estamos falando do quê? Da saudade agregada ao sentimento de falta, ao sentimento de ausência, que são outros sentimentos. Então, se você tem um sentimento de falta agregado à saudade, uma pessoa que está longe, enfim, etc., uma situação que você, como nós aqui estamos distantes, podendo usar da tecnologia, né? Então, isso resolve o problema, dependendo da situação, ela ajuda e muito, sim, né, a minimizar a saudade e, às vezes, até a suprir mesmo, porque ela vai preencher a tal falta que levaria ao sentimento, a ativar o sentimento de saudade. Muito bom. E, doutora, a gente também precisa estar atenta, né, a quando essa saudade pode se tornar uma doença. Quais são os sinais que a pessoa deve observar e para estar, né, ali vigilante e procurar, de repente, ajuda, né, de uma forma a amenizar isso, para que essa saudade não se transforme, de repente, em uma depressão, enfim. Quais são os sinais aí que a pessoa deve estar atenta? Acho que aí vamos agregar outro sentimento de apego, né? Quando a pessoa agrega a saudade a um apego de um passado ela acha que não vai conseguir mais ser feliz sem aquilo que foi, e aquilo começa a atrasar a vida dela, ela deixa de poder construir coisas novas, porque ela não é capaz de abrir mão, desapegar daquela lembrança daquele passado, isso já começa a se transformar numa patologia. Realmente, a pessoa... Estou tendo uma visita aqui de um gatinho. Mas vai ter uma pessoa que não vai conseguir construir coisas novas na vida. Então, ela, na verdade, ela precisa, nesse caso, se ela não conseguir superar, ter ajuda para saber por que ela acha que o passado dela não vai servir de alimento para um futuro bom, por que ela está achando que só lá atrás ela viveu bem e não vai conseguir usar daquilo para construir novos momentos bons. Isso é o apego, sabe? É o sentimento de apego agregado ao de saudade. Não abro mão, revolta também, tem gente que agrega junto com isso o sentimento de revolta. Eu não queria que saísse, ou eu não queria que essa pessoa se fosse. Enfim, isso aí começa a virar. Se a pessoa não se liberta disso, se ela não transforma, que isso é uma outra coisa importante, sentimento, quando a gente não se livra do sentimento, a gente transforma. Então, se ela não consegue transformar isso num desapego, numa gratidão, num bem-estar, isso já começa a ser patológico. Então, ela precisa, aí, no caso, buscar ajuda, sim, algum tipo de ajuda, se ela não consegue superar sozinha. Verdade. E quando ela percebe, né, quando ela sente essa saudade, e junto a essa saudade vem aí, como a senhora citou, uma lembrança que traz uma emoção ali. É importante deixar essa emoção vir à tona. Se tiver que chorar, chorar,
né? Sorrir. É importante dar vazão a esse sentimento para viver essa saudade da forma, aí, digamos, intensa, né? E necessária. Sim, eu acho que todo sentimento, não só a saudade, por isso eu acho esse Dia da Saudade fantástico, porque ele nos dá a oportunidade de falar sobre todos os sentimentos através, representado pela saudade. Os sentimentos foram feitos, a gente vive os sentimentos, a gente não consegue, mas o que a gente consegue fazer é reprimir, mas aí ele fica minando dentro da gente quando é um sentimento que não ajuda, né? Ou a gente transforma, se livrar nunca. Então, o melhor a fazer é senti-lo e tentar, em sentindo aquele sentimento, em sentindo a saudade, em sentindo a tristeza, poder justamente tentar agregar a esses sentimentos, né, outros que vão transformar, que nem você tem um azul, que você joga um amarelo, você vai transformar no verde. Então, é mais ou menos isso. Você pode pegar a saudade, jogar a gratidão, jogar um sentimento de alegria, você vai transformar isso numa coisa boa, no bem-estar, aquilo passa até a pertencer ao seu presente, quase que perde o colorido de um passado, porque isso está vivo dentro de você. Então, é o seu presente na lembrança. Então, é importante viver, sim, os sentimentos para poder, justamente, transformá-lo numa coisa mais suave dentro da gente, né? Numa forma mais suave de sentir aquele sentimento. E se você não sentir, dificilmente você vai conseguir fazer isso. E qual a dica aí da senhora para esse Dia da Saudade, né? Os nossos telespectadores estão aí. Será que é importante mesmo, né? Essa data não está à toa no calendário. É importante a gente ter um momento de parar para relembrar, né? Trazer à memória, né? Alguns fatos importantes da nossa vida. E esse dia, não só esse dia, né? Mas fica um marco aí para esse exercício, doutora? Fica assim, esse dia é fundamental, e eu acho que é justamente isso. Quando você consegue lembrar das coisas com gratidão, como eu falei, você vai se rechear, você vai usar daquilo para crescer como pessoa. Então, eu acho que é uma boa oportunidade de você poder se valer para você poder se ampliar como gente, crescer como pessoa e não se atrofiar num apego ou numa revolta, enfim. Então, é um dia importantíssimo e que ele celebre todos os sentimentos, né? Quer dizer, que as pessoas possam usar da saudade de todos os sentimentos para melhorar como pessoa. Muito obrigada, doutora Beatriz. Foi um prazer tê-la aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Agora eu quero saber do meu amigo Lucas Messori. Ô Lucas, como é que o meu Botafogo começou o Campeonato Carioca, cara? Fala pra gente. É isso aí, Ronaldo. Uma boa noite para você, para todo mundo que está ligado aqui no Vila TV Notícias. Uma boa noite, uma boa sexta-feira. Pois é, iniciou o Campeonato Carioca nessa semana e o Botafogo acabou tropeçando. O Glorioso jogou contra a equipe do Boa Vista, apesar de ter sido no Newton Santos, o mando de campo era da equipe de Saquarema, que acabaram ficando no empate em 1-1. O pior de tudo não foi nem o tropeço do Botafogo, porém, a equipe perdeu o Rafael, pelo menos nos próximos 6 a 8 meses na temporada. O lateral, que é nosso conterrâneo aqui da cidade de Petrópolis, teve uma lesão séria no calcanhar de Aquiles, né? Ele acabou rompendo o tendão no lance que não foi de propósito, não foi um lance muito violento e o jogador deu esse azar, perdeu aí pelo menos metade da temporada. O Daniel Borges deve ser o lateral que vai substituir o Rafael, que no ano passado também sofreu com uma lesão no joelho, acabou não conseguindo atuar tanto assim na Série B. Rafael, que foi a contratação de maior peso, de maior importância do Botafogo na temporada passada. Lamentável, e o Botafogo agora retorna a campo nesse domingo, joga novamente no Newton Santos, vai receber a equipe do Bangu no Newton Santos, né? O jogo vai ser domingo, 4 horas da tarde, pelo horário de Brasília, para a torcida do Glorioso poder acompanhar, encher mais uma vez o estádio nessa segunda rodada da Taça Guanabara. Agora passando para o assunto Fluminense, a equipe tricolor que estreou nessa quinta-feira e foi pior que o Botafogo. O Botafogo empatou com o Boa Vista, o Fluminense perdeu para o Bangu por 1-0. O jogo foi realizado no Estádio Luso Brasileiro. O técnico Abel Braga ficou na bronca com a arbitragem, pedindo 2 pênaltis em lances que aconteceram na partida que a arbitragem não marcou. Com isso, como eu disse, né, o Fluminense acabou não conseguindo a sua vitória, não pontuou e começou com o pé esquerdo nessa primeira rodada
da Taça Guanabara. O tricolor que acertou nessa semana a venda da sua joia Gabriel Teixeira para o Al-Walsh da equipe dos Emirados Árabes. O Gabriel, que nem foi relacionado para essa partida contra a equipe do Bangu, já está a caminho de ir para o Oriente Médio, onde vai defender a equipe dos Emirados Árabes. Desejando boa sorte aí a mais uma joia de Xerém, que vai desbravar aí a sua carreira agora em outro clube. O Biel, como já era conhecido aí pelos seus companheiros, torcedor, agora vai ter esse novo desafio na carreira. O Fluminense vai voltar a campo agora no próximo domingo, jogando em Volta Redonda. O Fluminense vai visitar, melhor dizendo, a equipe do Madureira. Esse jogo vai ser no Raulino de Oliveira, apesar do mando de campo ser da equipe tricolor suburbana. Vamos ter esse duelo, Fluminense pressionado porque vai precisar da vitória, já que tropeçou na rodada inicial. Já a equipe do Flamengo, o rubro-negro carioca, estreou com vitória, jogando com seu time sub-19, né? 19 porque era a média de idade dos jogadores, onde o Flamengo venceu por 2-1 a equipe da Portuguesa, também jogando no Luso Brasileiro. Os 2 gols foram marcados pelo atacante Lázaro, que é uma promessa da equipe do Flamengo. O técnico Paulo Souza adora esse jogador, disse que vai dar mais oportunidades para ele, mesmo quando o time principal estrear. O Flamengo, então, com essa vitória, começou bem, é o segundo colocado até aqui. O Vasco, que assume a liderança, daqui a pouquinho vamos falar da equipe Cruz Maltina. O Flamengo também anunciou, nessa sexta-feira, a contratação do jogador Marinho, que estava no Santos e acabou vindo agora para a equipe rubro-negra. Em contrapartida, o Michael se despediu dos jogadores. O Michael foi embora, vai jogar no Al Hilal da Arábia Saudita. Michael, então, não é mais jogador do Flamengo. O Marinho vem, mas não para substituir definitivamente o Michael. O Flamengo queria uma peça de reposição para o Kennedy, que acabou indo para o Chelsea da Inglaterra, voltou do empréstimo, enquanto o Flamengo ainda procura mais um nome, que esse nome, por enquanto, é o Everton Cebolinha, ex-jogador do Grêmio e que, curiosamente, está jogando no Benfica, a camisa que eu estou usando hoje. Então, o Flamengo ainda está se movimentando no mercado, quer um zagueiro, também quer um outro jogador de meio campo, para reforçar o seu elenco, que já é muito forte. O rubro-negro carioca volta a campo neste sábado, a partir das 6 horas da noite, ou da tarde, como você preferir. O Flamengo vai ter esse compromisso agora na próxima rodada, né? O Flamengo vai jogar contra o Volta Redonda no Raulino de Oliveira, comando de campo do Voltaço, a partir das 6 da noite, no horário de Brasília. Por fim, falando aí, trazendo o giro dos 4 grandes do Rio, o Vasco da Gama, que estreou muito bem. O Vasco conseguiu uma vitória tranquila por 4-2 sobre o Volta Redonda, jogando no Raulino. E o Vasco, com os primeiros 20 minutos, já estava ganhando de 3-0, fez uma estreia para lá daquelas expectativas que a gente aguardava e conseguiu muito bem. Por enquanto, a equipe de São Januário vem liderando a Taça Guanabara, está na primeira posição e se prepara agora para o jogo desse fim de semana, onde vai receber a equipe do Boa Vista às 9 da noite no sábado. O Vasco, que teve uma notícia um tanto peculiar nesse fim de semana, nessa semana, foi por conta do Raniel. Raniel, que é uma nova contratação, um atacante que chegou para a equipe reforçar nessa temporada. Ele prometeu dar um bolão, um bicho, para qualquer jogador que der uma assistência para ele. No caso foi o Bruno Nazário, um dos 4 gols do Vasco foi do atacante Raniel, que acabou então presenteando e de uma certa forma tentando aí trazer mais efetividade para a equipe, um pouco mais de entrosamento. E para a gente encerrar nossa resenha esportiva dessa sexta-feira, a seleção brasileira encarou o Equador, jogando fora de casa em Quito, em mais uma rodada, a 15ª das eliminatórias para a Copa do Mundo. O Brasil, que já está classificado, empatou em 1-1. Gol do Brasil foi do volante Casemiro do Real Madrid. Um jogo que a seleção já está classificada, mas que foi marcada pelo VAR, né? O árbitro Roldan, colombiano, acabou chamando as atenções porque ele chegou a expulsar o Alisson 2 vezes e mesmo assim o jogador continuou em campo. Por que isso aconteceu? É porque o VAR olhou lá no monitor e viu que não havia necessidade e acertou muito bem. E acabou que o Alisson vai ter essa história para contar quando se aposentar. Ser expulso 2 vezes no mesmo jogo e mesmo assim terminar a partida dentro de campo. E a seleção brasileira volta a campo nessa terça-feira, onde vai encarar o Paraguai direto do estádio Mineirão, em Belo Horizonte, às 9h30 da noite,
no horário de Brasília. Esse foi o resumo que a gente trouxe aí dessa semana. Fim de semana vai ter então a segunda rodada da Taça Guanabara, que eu trago para vocês todo esse resumo aqui também. E não esqueça de seguir aqui nas redes sociais a Vila TV Notícias para você ficar sempre ligado tanto das notícias dos esportes como aqui da nossa cidade. Uma boa noite a todos, um abraço. É isso aí, gente. Nosso Vila TV Notícias está ficando por aqui. Quero agradecer mais uma vez a toda a equipe, né? São praticamente 2 semanas que a gente começou o jornal. A gente começou o jornal no dia 17 e muito trabalho, mas muito gratificante todos os dias estar com você. Quero lembrar também aqui o nosso WhatsApp, mais uma vez, 2231-6683, nossa página vilatvnoticias.com.br e segue a gente lá no Instagram, @VilaTVNotícias, tá certo? Um ótimo final de semana para você, fique com Deus, que o Papai do Céu te dê muita saúde, muita prosperidade e muitas alegrias, tá certo? Um grande abraço e até segunda-feira. Tchau, tchau.